Oiê, já tô aqui ao vivo. Chegou a hora. Vamos esperar as pessoas começarem a entrar pra gente fazer uma live, um bate-papo bem gostoso com a Kalinka. E vai ser bem legal. Então, tudo sobre organização digital e organização pessoal, pra gente saber o que que é isso, como é, né? Um profissional que fala sobre isso. Então, tirem suas dúvidas, participem. Ela é fantástica, é uma querida, um doce de pessoa. Esperando só a Kalinka aparecer por aqui, que aí a gente já coloca ela no papo. Vai chamando, manda o link para os amigos aí dessa conversa, que vai ser legal. Eu acho que vocês vão gostar. Viu? Oi, Gui, oi, Gabi, oi, Mima, tudo bem, linda? Então a gente vai esperando todo mundo aqui para ter esse papo bem bacana para uma quinta-feira. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo aí me ouvindo, me vendo bem? Então, tem um monte de gente que só me vê de máscara. Ó, gente, tenho todos os dentes. A gente brincou disso hoje. Oiê, Sistarp! Gente, a Sistarp tem tudo para organização. É sensacional. A Rosângela, ela não gosta de aparecer, você acredita? Ela fica só ali, ó, nos bastidores, mas ela tá aí, ó. Olha o Gui. Vamos esperar, vai chamando todo mundo pra gente poder fazer esse papo bem bacana. Linda, Mima, saudade. Vamos esperar só mais um pouquinho, que daqui a pouco a Kalinka já deve estar por aqui. E oi, Gabriele, tudo bem? Rosângela. A Rô trabalha comigo, então hoje a Organizite é composta por mim e a Rô, nós é que fazemos a parte, né, de organização, a gente juntas nos apresentamos, fazemos os orçamentos e os trabalhos nos clientes. E aí a gente chamou a Kalinka para fazer essa live com a gente, que ela é uma pessoa incrível. A gente teve a oportunidade de conhecer a Kalinka e ela é uma pessoa assim muito do bem e ela tem um astral super lá em cima e fala muito bem assim, ó, tá aqui já a Kalinka. E ela tem toda essa parte de organização pessoal, digital, então vai ser um papo bem bacana. Olá, vamos chamar a Kalinka. Esperar ela falando. Boa noite! Oiê, linda! Tudo bem? Tudo sim, você? Também estava falando pro pessoal que eu tive o prazer de te conhecer na feira, é uma Ai, que pessoa linda! muito bacana. Verdade, você é uma pessoa de um astral. Eu e a Rô, a gente ficou muito encantada com você. Que bom, né? É bom, né, a gente conhecer gente assim. E essa energia é boa, por mais que agora a gente esteja no virtual, acho que o último evento que nós tivemos, a gente esteve juntas, né, lá na feira, foi Isso, legal. Depois disso não teve mais evento, né? Porque foi na não. época que começou a pandemia. Então, é legal estar aqui de novo com você, compartilhando aqui, que é sempre bom. Ai, seja bem-vinda, pessoal. Essa é a Kalinka. Vou pedir Kalinka para você, né, falar sobre a Kalinka, sobre o que você faz, a parte de organização, que eu acho sensacional. Eu sou personal organizer, mas sou completamente uma desorganizada digital. Não sei nada. E é interessante você falar disso, já me apresentando aí para sua audiência, né? Eu sou Kalinka Carvalho. Agora, em julho, né? Hoje é dia 2 de julho. Em julho eu completo 10 anos de mercado. Então, tá participando dessas lives é um modo de eu comemorar, já que eu não posso fazer uma festa, comemorar os 10 anos de mercado. Eu tô fazendo lives aí, passando meu conteúdo, que é o jeito que eu encontrei, né? De falar sobre organização, de ajudar as pessoas a se organizarem. Então, eu sou publicitária por formação, né? Tenho essa formação em publicidade e propaganda, mas o meu hobby, que era organizar, se tornou a minha profissão. E eu comecei a ajudar as pessoas. Comecei com organização residencial, né? O que a gente sempre começa, né? Mas por todas as minhas habilidades tecnológicas, por já mexer com marketing digital, isso me fez migrar para a área de organização digital. Isso é legal, porque agora com a pandemia deu um surto aqui, triplicou o meu trabalho
em relação a isso por causa disso, exatamente. As pessoas não têm organização digital, nunca pensaram nisso, e agora todo mundo estando em casa, tendo que trabalhar online, tendo que fazer tudo online, como é que fica essa organização? Então, além de estarem na casa fisicamente, que às vezes está desorganizada, como é que está a sua estrutura para você encontrar as coisas mais fáceis, para você ser mais produtiva? Então, isso tem feito as pessoas pararem para pensar. Não, é assim, né? E eu vejo que é aquela coisa, as pessoas se preocupam só com a organização do que é visto, né? Porque assim, a organização digital, na verdade, você não vai apresentar, você não vai apresentar para ninguém, né? Você não vai chegar e falar, seja bem-vindo, olha aqui minha organização digital, né? Então... Não é bonito de mostrar essa pastinha, né? Guarda-roupa com cores. Né? Assim, pastinha, ninguém vai falar que tá louca. Mas é uma coisa que facilita muito a vida. Porque, assim, eu vejo, eu estou sendo sincera, eu sou uma pessoa que eu sou completamente perdida. Então, eu sou aquela mãe que... então, eu sou aquela mãe que chega em casa e exerce o meu papel. Eu mando minha filha fazer para mim. O que está acontecendo? A nova geração já nasceu digital. Então, a gente não tem que cobrar deles. Minha filha tem menos de 2 anos e ela já sabe para baixo, para cima. Ela já sabe qual que é o símbolo do YouTube. Ela clica. Ela procura nas pastinhas. A gente já fala assim, a menina não tem nem 2 anos. Ela já nasce digital. Então, assim, as coisas que vão vir agora são já digital. Nós não. Nós passamos numa migração tal, né? Amanhã eu completo 35 anos. Véspera de aniversário. Amanhã é meu aniversário. Então, a gente se acostumou com essa vida digital. E assim, eu sou casada com um programador. Então, assim, ele já é totalmente tecnológico. E eu achava que eu não era. Eu achava que eu sabia o básico. Porque comparado a ele, eu sei o básico. Mas comparado a muita gente que nunca mexeu no computador, eu descobri essa minha habilidade. Tanto de ensinar como se organizar, de como estruturar isso. Então, tudo que eu aprendi como ferramenta de organização mesmo, de residências, os processos e tal, eu passei toda essa metodologia para o digital e ficou mais fácil ajudar as pessoas. Porque exatamente, a gente organiza por cores, de repente, o guarda-roupa. Eu amo, minhas pastinhas são todas organizadas por cores. Eu amo usar cores. Eu trago isso para o digital. E isso é importante, porque não pode ser maçante, né? Ai, isso é chato, eu não quero fazer. Isso é chato. Mas porque assim, né, é tendência, não adianta, né? A gente vê isso, é tendência, mesmo na organização da casa, se você coloca aquilo como uma coisa maçante, aquela coisa assim, a pessoa se irrita, a pessoa ela não vai conseguir dar andamento naquilo, né? E eu imagino que no mundo virtual isso aconteça também, né? Ainda mais para essa geração, eu sou um pouquinho só mais velha que você. Um pouquinho só. Então, para a gente, todo esse mundo virtual hoje é uma coisa que a gente teve que realmente aprender. Não é assim, essa coisa tecnológica que já veio. A gente está se inserindo ainda, na verdade. E né? Agora, com a pandemia, porque a gente ia demorar, de repente, uns 5 anos para poder todo mundo virar digital, aconteceu em 3 meses. Todo mundo se viu, né, com a pandemia, teve que levar o seu negócio para o digital. Tem gente que não tinha nem perfil, teve que criar, tem gente... E aí, uma coisa legal para a gente falar, quando a gente fala em organização digital, as pessoas só pensam nas pastinhas dos computadores. E organização Isso que eu ia falar, me fala, o que é a organização digital? Organização digital é tudo que envolve dispositivos, sejam os móveis, sejam, né, todos os dispositivos que você usa digitalmente. Então, a gente entra em conta o computador, o celular, as nuvens onde você organiza seus documentos, as suas redes sociais, como você administra tudo isso. Tudo isso envolve a organização digital. As pessoas às vezes acham que a organização digital é só, ela vai colocar nas pastinhas bonitinho. E não é nada disso. A organização digital, ela envolve muita coisa. Tudo que você hoje mexe com o celular, o seu próprio celular, que aplicativos você anda baixando, você tem que pensar nisso. O que você realmente usa, como você está organizando a estrutura desse seu dispositivo. Porque quantas vezes, eu, por exemplo, né, quem é mãe tira muita foto, eu tiro milhares, né? Como é que eu administro essas fotos? Como é que eu faço backup? Como é que eu organizo? Hoje atendendo Como faz? Então, hoje atendendo mães, eu vejo muito isso, porque elas me mandam fotos, tipo, da vida inteira dos filhos. E não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma organização, e elas querem ter isso, é uma lembrança, né? Então, isso é importante. Então,
esse processo de organização digital é muito novo, assim como o profissional de organização também é muito novo. Na parte residencial, a gente está entrando com tudo isso, o digital é ainda muito mais, mas ele é necessário. Então, assim, não é uma coisa, uma escolha, vamos dizer assim, é necessário você começar uma organização. E tudo isso, assim como no físico, precisa de processos, precisam de ferramentas, precisam de técnicas, precisam de metodologias. Eu digo, por exemplo, como é que eu faço essa aplicação? Eu tenho 2 serviços específicos de organização digital: a consultoria e eu tenho a organização, que é, por exemplo, eu posso te ajudar a te ensinar como faz para você fazer e eu posso fazer por você, assim como é na organização da casa. Sim. Você pode ir lá e organizar para a pessoa e ela vai cuidar, manter, e você pode ensinar ela como fazer numa consultoria. Então eu tenho essas 2 vertentes também. Só que é importante a gente conhecer as pessoas. E aí a gente colocou o tema, né, na nossa live, organização pessoal e digital. Então, eu vou explicar o que é a organização pessoal para a gente chegar na digital. Eu hoje trabalho com as vertentes: organização residencial, que é o que a CI faz, né, que a Organizite também faz, que é organizar espaços físicos. Sim. Dentro dessa organização, a gente também, às vezes, oferece um trabalho de rotina doméstica, de treinamento de empregados, esse tipo de coisa. Na organização pessoal, nós estamos falando de quem? De nós. Do nosso tempo. Então, é uma coisa que exatamente tem a ver com a casa, porque nós mulheres acabamos tendo tarefas nossas com a casa. Tem a ver com os nossos filhos, porque nós temos o tempo de cuidar dos filhos. Tem a ver com o nosso trabalho, porque a gente tem que ver. Então, a organização pessoal é tudo que envolve você. E as pessoas têm essa dificuldade. Já viram várias pessoas assim: eu quero organizar a casa. Quando você percebe, ela não precisa de uma organização da casa. Ela precisa se organizar para conseguir organizar a casa. E aí entra a organização. Eu vou além, né, Ká? Assim, ó, quando você fala da organização, eu imagino que seja aquela questão de você, do pessoal, você realmente ter que conhecer a pessoa e fazer ela se conhecer e se entender. Porque às vezes a pessoa, ela não sabe nem a necessidade dela, né? Então ela não consegue administrar tempo, porque ela nem sabe. O pessoal vive perguntando assim: que aplicativo que eu uso? O que eu uso para me organizar? Não tem uma resposta pronta. Por quê? Porque primeiro você precisa saber o que você gosta. Nós temos 2 tipos de perfis de pessoas. As pessoas que gostam de um perfil analógico, que são aquelas que gostam de agendinhas, de papel, de caneta, coisas coloridas, é o perfil analógico. E nós temos o perfil digital, que são pessoas que gostam de aplicativos, softwares. E assim, as pessoas, às vezes, elas se frustram e não conseguem se organizar só por causa disso, por causa da escolha da ferramenta. Um amigo meu falou que esse aplicativo é o máximo, vou tentar me organizar. E a pessoa não consegue. Ela fala assim: então não vou me organizar porque eu não consigo. É porque aquela ferramenta, aquilo, não funcionou para ela. Não é porque ela não vai conseguir se organizar nunca. É porque aquela ferramenta não funciona para ela. Então, essa é a principal diferença da pessoa que consegue se organizar e não consegue. Então, eu entro antes com essa vertente da organização pessoal para chegar no digital. Porque primeiro eu preciso entender qual é o perfil dela. Se ela não é do digital, como é que eu vou fazer uma organização digital se a organização dela é no caderninho? Eu fiz a live de hoje, eu escrevi os tópicos aqui para mim. Eu adoro, eu tenho um perfil misto, né? Um pouco do digital, um pouco do analógico, e é como eu me organizo. Então, meu planejamento é papel, canetinhas coloridas, adesivos, sou muito adoro. Eu também adoro. Gente, como pode? Adoro canetinha, lápis colorido, tudo que eu falo. Será que eu vou crescer? Vamos pedir para a galera que está aqui assistindo a gente, quem é digital e quem é analógico. Escreve aí na legenda, digital, analógico, para a gente saber quem gosta da agenda, quem gosta do digital, pra gente conhecer o pessoal que tá aqui com a gente na live. Isso, gente, começa a colocar. Vocês acham que alguém aí quer saber sobre organização digital? Compartilha aqui no aviãozinho, manda essa live pra galera, pra eles poderem vir assistir aqui com a gente. Começa a chamar. Tem esses perfis, sim. Então, a gente tem o analógico, o digital e a gente tem o perfil misto. Eu sou o perfil misto, eu sei muito de tecnologia, mas para mim é muito prazeroso colocar no papel, desenhar, criar. Isso estimula a minha criatividade. Então, isso que é importante. O pessoal lá, digital, analógico, tem que tirar todas as canetinhas. Eu amo. Vou ter que tirar toda... a Solange que está colocando aqui, vou ter que tirar todas as canetinhas amanhã, é porque é o projeto que a gente está trabalhando. E ela tem um monte de canetinha. Tá vendo? Eu, por exemplo, eu tenho um vício, que é papelaria. Então, se você vier na minha casa, você vai encontrar canetinhas, papeizinhos, clipezinhos, tudo colorido, tudo organizado, claro. Mas eu tenho muita coisa. Mas é porque eu gosto, eu amo e eu uso. Isso que é o mais importante, eu uso.
Mas esses perfis são diferentes. Então, quando você entende qual é o seu perfil, fica muito mais fácil você escolher a ferramenta. Tá, Kalinka, eu sou analógico. Mas aí no analógico a gente tem opção. Eu tenho o planner, eu tenho a agenda, eu tenho metodologias. Eu tenho um vídeo meu no canal que fala sobre a diferença entre agenda, planner e bullet journal. E esse é um vídeo muito visto, porque as pessoas não sabem a diferença. Então é interessante as pessoas descobrirem qual é a diferença para saber aquela ferramenta que combina com você. Então, assim, a agenda e o planner são ferramentas. Já o bullet journal, ele é uma metodologia. Então, o bullet journal eu posso usar qualquer caderno, quadriculado, compartilhado, para fazer. Mas aí eu preciso entender o contexto de cada ferramenta, de cada metodologia, de cada técnica. A gente não tem técnicas de dobra, de calcinha, uma dobra assim, a outra dobra assim, meia posso dobrar de um jeito, posso dobrar de outro. Ah, não, eu gosto mais desse jeito, então eu escolho esse jeito para poder colocar na minha gaveta porque funciona para mim. Na organização pessoal é a mesma coisa. Eu preciso escolher a ferramenta que tem a ver com o meu perfil para eu poder me organizar. Quando você descobre, é uma maravilha. Parece que assim, nossa, gente, eu descobri o planeta. Eu tenho depoimentos dos meus clientes assim, gente, eu não sabia que tinha isso para organizar. Se eu soubesse que tinha isso, eu já tinha usado há muito tempo. Eu já poderia ser mais organizado digitalmente. E eu trago uma série, nas minhas consultorias, uma série de ferramentas. Eu apresento várias. Eu tenho as minhas favoritas, é claro, que é as que funcionam para mim, mas eu tenho o tempo inteiro que está conhecendo novas. Então, eu baixo vários aplicativos, tento descobrir como é que funciona, vejo como é que é, mas às vezes o aplicativo que eu gosto é o que o cliente não gosta. E às vezes o que eu acho horroroso, o cliente gosta. E eu vejo que é bem o que você falou, que às vezes as pessoas elas baixam um aplicativo porque viu um amigo, o vizinho, o filho usando. E eu sou assim, às vezes já aconteceu comigo de falar, nossa, esse aplicativo é tão bom, eu uso, me dá, Fui lá, baixei toda empolgada. Aí eu falei, eu não tenho saco. Falei, ai, que droga, porque eu sou assim, eu gosto de escrever. É aquele envolvimento com o papel, né? Você assim é total perfil analógico. Para você, um plannerzinho, assim, fofinho, ó, de novencinho. Exatamente, para você deve ser perfeito. Porque assim, eu não tenho saco, eu falo assim, eu não vou ficar explorando isso. Aí eu já saio e já vou escrever. E olha, ó, a gente tem no mercado mais de 8.300 ferramentas de organização pessoal e gestão do tempo. Olha que legal. Muita coisa. Muita. Então, nem eu, que trabalho com isso, conheço todas elas. Eu vivo conhecendo, vivo aprendendo. Então, assim, é muita coisa pra gente aprender. Então, o ideal é você ver aquilo que, de repente, está ali no seu alcance, que você acha fácil. Ferramentas existem várias. Eu tenho vários vídeos lá no meu canal das ferramentas que eu uso para as pessoas se agilizarem. Então, eu uso o Google Agenda, eu uso o Planner, eu uso o Trello, eu uso o Evernote. Tem várias ferramentas que eu uso. Eu tenho Bullet Journal, que é uma analógica total de escrever. Compartilho lá como é que é o meu bullet. Dou aula disso. Então, é interessante você aprender, né? O que funciona, o que você acha que é legal. Quando você descobre essa ferramenta, seu mundo vira uma maravilha. Então, quando eu falo que a organização pessoal... Eu começo com a organização pessoal para tentar entender o perfil. E aí a gente parte para a organização digital. Porque hoje, por mais que eu seja do perfil analógico em organização, eu tenho que ter uma rede social. Às vezes meu trabalho exige que eu faço. Então, assim, você tem que saber organizar os seus arquivos no local certo, ser intuitivo. Eu tenho um post lá no blog, depois a gente até passo para você deixar isso, que tem o passo a passo, mas eu trouxe aqui um resuminho para a gente conversar hoje. Posso falar de algumas dicas de organização digital para a galera? Claro, deve, então, ela tá todo mundo assim, ó, com coraçãozinho. Quem é digital, abre o bloco de notas. Então, assim, a principal coisa, organização pessoal é você administrar o seu tempo e tudo que envolve você. Porque é o nosso tempo. Então, eu tenho meu tempo de dona de casa. E aí vai ter as rotinas de tarefas de casa. Eu tenho as minhas rotinas com o meu cuidado pessoal. Higiene, saúde, tomar banho. Isso faz parte da nossa rotina. Eu tenho a minha rotina com a minha filha. De dar os cuidados com ela, tal. Então, você tem que perceber, comece a mapear tudo isso antes. Para ver onde você está gastando o seu tempo. Uma coisa que é importante a gente lembrar é a diferença entre ocupado e produtivo. Sim. Tem um monte de gente ocupada por aí. Tem muita gente que não é produtiva, né? Ocupado é você fazer um monte de coisa, você tá sempre atarefado. E não é o legal. Não é legal você estar ocupado. O legal é você ser produtivo. Produtivo é você fazer coisas boas, usando o menor número de tempos e coisas de qualidade. Então, nem sempre. Se você fez muitas coisas, você está sendo produtivo. Se essas muitas coisas que você fez, se elas vão te dar algum retorno, se elas fizeram você avançar, aí sim é legal. Então pensem nisso também.
produtividade e ser ocupado. Você é uma pessoa produtiva ou... Olha, eu tento ser produtiva, porque assim, eu de verdade, quando eu me pego fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu acabo ficando incomodada, porque eu falo assim, eu não tô dando conta de fazer tudo como eu devo. Então aí eu acho que cai a minha... coisa meia boca, porque tem que... Exatamente. Você para um pouquinho aqui, você começa ali, você volta aqui, você vai ali. Então, assim, quando eu me identifico não produtiva, quando é isso, quando eu não pego um negócio e vou do começo ao fim e estou satisfeita com o resultado. Produtiva é você focar naquilo que você faz. Então, assim, quando a gente fala somos mulheres produtivas, é porque a gente tem que fazer com qualidade. Não adianta a gente tá cuidando do filho, tá cuidando da panela, mas deixa o arroz queimar, deixa o filho cair. Não, isso não é produtividade. Isso é você estar ocupada com um monte de coisa para fazer. Se você focar em terminar de fazer o prato, você não vai queimar o arroz. Se você falar assim, não, agora eu tenho que cuidar do meu filho, ele não vai cair. Então, assim, a gente perceber essas diferenças. Isso é organização pessoal. É tudo que envolve o seu dia a dia, a sua gestão de tempo, né? E aí a gente vai para a organização digital, que é exatamente aquilo que eu falei no começo da live. Organizar os dispositivos, seja o celular. Hoje todo mundo tem celular, né? Quem não tem celular? Todo mundo tem. Então, como é que estão os aplicativos, os softwares, tudo que fala? Quantas pessoas não falam assim, eu não tenho mais memória? O WhatsApp é o maior consumidor de memória do nosso celular. A gente salva foto, vídeo, documento, participa do grupo da família. Então, há um monte de arquivo que às vezes não tem utilidade nenhuma, que estão ocupando a maioria, aliás, né? A grande maioria. Se você olhar, outro dia eu fui fazer a limpeza do meu WhatsApp, eu falei, Jesus amado, onde eu tô? Então, a gente baixa os memes, baixa as fotinhas e tal. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu recomendo para os meus clientes é desativar o baixar automático do WhatsApp as mídias. Porque você vai no seu rolo de câmera, tem todas as mídias dos grupos que você participa, aquelas piadinhas, aquelas coisas. Então, desativa, você não precisa ter no seu celular. Você pode visualizar no grupo e pronto. Isso aí já vai economizar um espaço enorme no seu celular. Então, tem muita gente que às vezes não sabe nem que existe esse botão. Porque às vezes está ativado e a gente não sabe. Fica baixando um monte de mídia lá que não tem necessidade. E às vezes é documento pesado, é foto, é documento. Então, assim, baixa aquilo que você precisa. Então, desativa aí. Ó, se a Silvana tá falando que ela já fez isso. É o principal, né? E fotos. A Rosângela tá falando de fotos. Isso é um problema para muita gente, né? Aí eu, por exemplo, vou dar uma dica assim. Eu uso o Google Fotos para fazer backup das minhas fotos, né? Eu deixo ele rodando automático e vai salvando. Por quê? A gente anda com o celular na rua. E, querendo ou não, é perigoso ser roubado, você de repente cair na privada, perder as informações. Então, o backup é uma das coisas mais importantes da organização digital. Você sempre está fazendo, né, o backup das suas informações, sincronizando com outros dispositivos para você garantir que você não vai perder aquela informação. Então, essa é uma parte importante. Ó, o pessoal falando, eu já fiz isso, já fiz isso. Tô gostando de ver, o povo tá aqui. Tá vendo? Vamos lá, o primeiro passo para você começar a organização digital, eu vou fazer um resuminho do que é aí para você começar. Se vocês precisarem de ajuda, depois é só me procurar. Rosângela, anota para eu fazer. Tá, olha. A Rô, anota para eu fazer. Beijo, Rô, saudades. Vamos lá, então assim, a primeira coisa é planejar. Primeiro, o que é o planejamento? Assim como a gente faz na organização residencial, vamos fazer no digital. Quais são os dispositivos que você tem? Eu tenho 2 celulares, porque agora quase ninguém tem mais um. São 2, essas coisas. Um computador, um desktop, eu tenho um tablet. Começa a listar tudo que você precisa organizar. Porque você tem uma noção de como é o seu mundo virtual. Porque a gente fica só naquilo lá, eu só vou organizar no computador. Não, tem que ter tudo mapeado para você saber. Então, isso é importante. E que é depois que meu celular caiu na máquina de lavar roupa, você viu? Você fazer o backup, tá vendo? É só assim, né? Como brinca. Eu falo assim, depois que o ladrão entra que a gente coloca o cadeado, né? Mas aprendeu, é bom. Então, mapeie os dispositivos. Fora isso, tem gente que tem assim, um monte de arquivo espalhado por várias nuvens, né? Eu baixei Dropbox, Google Drive e tal. Então, você precisa listar onde você tem informações importantes. Nós que tiramos fotos dos clientes, de antes e depois, né? Então, a gente precisa organizar isso. Então, a gente precisa começar a criar um processo. Então, primeiro, mapeia tudo que você precisa. Depois, você vai fazer o quê? O destralhe. O que é o destralhe? É você tirar as informações, né,
que não são importantes. A gente às vezes baixa esse negócio do WhatsApp, às vezes tem algum som aí? Tá vazando o som? Eu acho que tá. Deixa eu ir pra cá, que tá. Estamos em duas lives. Meu marido tá fazendo uma ali e uma aqui. Peraí que eu vou vir pra cá, que aí a gente fica. Olha lá, tá vendo? Você pensa que é uma família digital. Aqui não é assim qualquer coisa. Pronto, vim pra cá que fica mais quietinho. Pode falar, vamos continuar. Aí a gente tem o Destralhe. Assim como a gente tem na organização residencial, a gente também tem o Destralhe na digital, que é o quê? Essas coisas que a gente baixa sem saber. E sabe uma coisa que eu mais encontro nos meus clientes no Destralhe? Print de tela. Nossa! Não é? Que... Comenta aqui quem faz muito print. Comenta aqui. Gente, eu tenho vício. Eu sou uma acumuladora de print de tela. Mas é super normal. Eu vejo um monte. Quando eu chego assim, vou organizar. Beleza. Mas quando eu abro um álbum de fotos, não tem fotos. É só print de tela. Por quê? É uma forma de captura que a gente faz, né? De capturar a informação. Ah, gostei disso, capturo. Ah, gostei disso, capturo. Existem outras formas de capturar, mas as pessoas só conhecem o print da tela. Gabi deve dar muito print de tela. Você printa na tela, Gabi? Eu sou uma acumuladora. Acabei de descobrir, eu sou uma acumuladora de print de tela. Eu adoro. Sabe assim, quando você entra, principalmente no Instagram, que você coloca a lupa e aí você vai lá e aparece, aí eu vou vendo aquelas mensagens, eu vou printando. Outro dia minha filha pegou meu celular e ela fez, pelo amor de Deus, para de printar mensagem no seu celular. Então, no Instagram, tem um botãozinho chamado salvar. Pois é, não, eu vou lá e categorias que você tá gostando. Não precisa printar a tela. Você tá então, vendo? quando o cliente descobre que ele tem lá uma ferramentinha salvar no Instagram, fica mais fácil. A gente Obrigada. também pode salvar no Facebook. Você pode guardar as mensagens para ler depois, salvando. Então, assim, são coisas que você às vezes não sabe, é por falta de conhecimento, mas você não acaba, e acaba acumulando lixo digital. Estou na vibe também de salvar no IGTV, então é legal. Existe uma ferramenta de você salvar. Então, eu tenho muitas inspirações no Instagram. Por ser criadora de conteúdo, às vezes eu acho uma coisa muito legal e eu já salvo. E eu tenho categorias do que eu salvo. Então, frases legais, ideias para posts, dicas de organização, coisas para Laís, né? Porque eu sou mãe, então eu acabo querendo fazer um monte de coisa. Então, ao invés de printar a tela, você salvar dependendo da ferramenta. Uma outra ferramenta que eu gosto muito para salvar inspirações é o Pinterest. Sim, esse eu tenho as minhas pastas. Esse eu já sei. Então, lá é muito legal para você salvar inspirações. Então, assim, o meu Pinterest, ele é totalmente organizado. Você entrar lá, depois você vai ver. Tem todas as categorias e eu salvo lá. Também crio bastante conteúdo para lá. Mas é um jeito de você se inspirar. Quando eu organizo uma festa para minha filha, todas as ideias de inspirações tal, vem para lá. Quando eu quero fazer algum projeto legal, as inspirações vêm de lá. Eu adoro fazer parte de decoração. Então, existem ferramentas que nos ajudam a eliminar alguns tipos de lixo. Então, o Destralhe, ele é possível, mas se você às vezes... mas como é que eu vou fazer para aquela conversa super legal do WhatsApp para salvar? Existe também um modo de salvar no WhatsApp. Mas será que você precisa salvar tudo isso? Para que você vai usar? Então, antes de você começar a salvar lixo, pensa, por que eu vou salvar? Para que eu vou salvar? E quando eu vou usar? E aí você começa a ter um discernimento do que você está salvando. É a separação e categorização, né? Aí você vai. Porque... Não, mas aí é uma coisa de você não pegar lixo, que é a mesma coisa assim. Eu vou levar coisas de plástico para minha casa se eu não vou usar? Não, é lixo. Então, a mesma coisa também. Então, antes de você sair printando tela, antes de você tirar... Eu, às vezes, estou na rua, eu acho uma coisa legal, eu tiro foto. É um modo de captura. Mas qual é o processo que eu vou fazer depois com essa foto, que é o que interessa? Se a minha ferramenta de captura é a câmera fotográfica, não tem problema. É o modo que você se encontrou para se organizar. Desde que você processe esse material que você está trazendo. Então, você tirou uma foto, beleza. Eu vou ter uma pastinha de referências. Eu tirei foto da rua, achei uma casa legal, tirei uma foto. Eu tiro muita foto de produto organizador na loja. Que interessante, legal. Também. Eu tenho uma pastinha só de produtos organizadores. E aí você vai descarregando. Então, isso é importante. Então, antes de você trazer o lixo, pensa, por que eu vou tirar essa foto? Se você já criar esse processo de fazer sempre isso, nunca vai ter tantas fotos na sua câmera fotográfica, você nunca vai ficar sem espaço.
E esse distrai, ele tem que acontecer como acontece na casa. De vez em quando, você tem que ir lá e ver o que você não está usando, tirar fora. Porque você, às vezes, comprou uma roupa legal, que é bonita, beleza? Colocou lá. Aí você viu, não faz a minha cara. Então, pode mandar embora. A mesma coisa com o digital. Baixei um aplicativo, usei, achei legal e tal, mas depois perdi o interesse. Para que você vai ficar com o aplicativo se você já não usa mais? Então, Sim. ele ocupa espaço, ele tá... Então, é importante você deletar ele também. Então, Porque às vezes a pessoa coloca até a culpa no celular, acha que é o celular que tá lento. Não tem memória. Não é? Às vezes assim, é uma porcaria, não tá, preciso trocar, e não é nada disso, né? Às vezes é o mau uso, na verdade, das ferramentas que ele dispõe, né? E assim, a tarefa para o pessoal que está assistindo a nossa live é, depois que acabar a live, dá uma olhadinha nos seus aplicativos do celular. O que você está usando? Nossa! O que você não está usando? Deleta aquilo que você não está usando. Deixa ele super... Você vai ver como ele vai ficar mais rápido, você vai ficar mais leve. É muito legal isso. Vai dar assunto para outra live. Depois a gente vai todo mundo dar depoimento, né? Gostou, não gostou? Vamos fazer, vamos fazer. Então, ó, a gente teve o passo 1, que é planejar, que a gente vai fazer todo esse mapeamento dos nossos dispositivos. O passo 2, que é você realmente tirar o lixo, vamos tirar o que não funciona mais. O terceiro é o categorizar, que é a gente escolher quais são as categorias principais. E aí eu vou fazer uma analogia junto com o residencial. Quando a gente está fazendo organização residencial, a gente escolhe um lugarzinho certo para cada coisa, certo? Então, no digital também é assim. Não adianta eu querer fazer 300 mil pastas. Tá. Tem gente que tem, você entra no computador dela, tem, sei lá, quantas pastas. E aí você vai abrir uma pasta, tem um arquivo na pasta, na outra pasta tem um arquivo, na outra pasta tem um arquivo. Não, gente. Cria-se pasta a partir de 3 arquivos com a mesma categoria. Já anota isso aí. Se você tem 3 arquivos, eles vão ficar soltos por enquanto, porque eles ainda não se encaixaram em nenhuma. É a mesma coisa que eu achar um objeto que ainda não encontrou o local correto na casa, porque não combina com nem nada. É a mesma coisa no digital. Então, 3 arquivos. Eu tenho 3 arquivos que são da mesma categoria. Cria uma pastinha, começa a salvar lá. E assim, não adianta você criar um mundo de pastinhas. Criem 10, 20 pastinhas no máximo. Não adianta você criar um monte de pastas. Dentro das pastas bases, eu geralmente recomendo para os meus clientes 10 pastas bases. E aí você começa a criar subcategorias dentro dessas pastas bases. Por quê? Por causa do intuitivo. Quando eu baixo um arquivo, quando eu tiro uma foto, em qual pasta eu vou salvar? Eu tirei uma foto de um produto organizador, tem a ver com o meu trabalho. Então ele vai para a pasta trabalho. Eu tirei uma foto de um brinquedo para a Laís. Tem a ver com a minha filha, então vai para a minha parte de filha. Se eu tenho essas pastinhas criadas. Então, o legal é as pessoas criarem. Olá, tudo bem? É a Fábia que entrou aí. Seja bem-vinda! E aí, é interessante você criar essas pastas bases na sua organização digital. Criou essas pastas bases, você vai criando subcategorias. Porque aí você não tem que pensar muito. Onde eu vou colocar o documento, o arquivo, a foto? Então, é importante ter essa categorização, saber quais são as pastas bases. E depois vem uma coisa que a gente também usa no residencial, que é a identificação. A gente coloca as etiquetas lá. No digital, muito importante. É o nome da pasta, sim. O nome da pasta é a identificação do que eu tenho lá dentro. E dar nomes próprios, apropriados, não próprios, apropriados, né? Porque uma vez aconteceu isso, de eu ter que mexer num computador, e aí é assim, tá super fácil. Tá. Aí você pega lá, pasta, Annabelle. Falei, quem é? Será que é alguma coisa de terror? Aí, sabe assim, pasta, não, porque eu gosto, sabe assim, eu identifiquei, falei, tá, então, mas isso é para você, se você quer que alguém compartilhe, precisa ser alguma coisa apropriada, né, para saber. Eu trabalho, por exemplo, o que eu chamo de, eu não sei se você já ouviu falar desse termo, que é taxonomia, já ouviu falar? Sim, já. Eu crio uma taxonomia da pessoa, que são as partes principais da vida dela, que são as pastas referências dela, então a gente já faz essa criação dessas pastas referências para que ela se organize dentro daquilo. Os papéis da vida, quais são as funções dela na vida pessoal e na vida profissional, as áreas da vida. Eu trago tudo isso para poder criar as pastas bases dos meus clientes. E aí isso, ele leva para qualquer lado. Ele pode pegar as mesmas pastas bases, organiza no computador, organiza no celular, organiza no Gmail, no e-mail, porque também é
acumulador de lixo é o e-mail, né? As pessoas recebem muito lixo, muito spam e esquecem de descadastrar, esquecem de limpar e acham que o e-mail nunca vai ter fim. O e-mail tem um espaço, tem uma hora que ele vai parar de receber mensagens. Então é importante que a gente faça essa limpeza periódica também do e-mail. Então, a categorização a identificação é você colocar os nomezinhos e usar os nomes básicos. O que já aconteceu? Vamos falar de fotos, que é o que o pessoal tem mais, né? Eu já fui organizar fotos de clientes que estava escrito assim, aniversário de fulano de tal. Beleza, tá identificado. Aí no outro tava nível de ciclano. Falei, não, temos que padronizar. Se a gente usa o termo aniversário quando é um aniversário, então usa em todo mundo aniversário, porque senão você não vai localizar com facilidade. Nós temos a vantagem do digital de teclar e encontrar com facilidade os arquivos. Então, teclar, buscar alguma coisa no digital é muito mais fácil do que você buscar alguma coisa no físico. Porque você busca e você já encontra. No físico, você tem que ir lá mesmo você procurar. Então, é importante que você categorize as nomenclaturas das suas pastas. Então, se você criou um padrão, isso é importante, e não existe padrão certo ou errado, existe aquele que funciona para você, você cria um padrão e fica fácil de você localizar. Eu, por exemplo, eu faço a metodologia de organização de fotos que eu uso, eu sempre coloco o ano, o mês, o dia e a descrição de qual é o evento. Então, aniversário da Cia, aniversário da Kalinka, aniversário tal, seguindo sempre o mesmo padrão. Mas a minha organização, quando eu vou no meu computador, fica organizado por data. Por quê? Porque fotos têm a ver com cronologia. Então, fica mais fácil na minha busca. Tem muita gente que organiza por assunto foto. E, às vezes, não é o modo mais fácil de localizar. Não é que é errado. Vamos deixar esse parênteses. Não é errado organizar por assunto. Mas você poderia organizar por assunto como uma segunda categoria. Primeiro, por data. Porque, cronologicamente, buscamos fotos por... era quando ele tinha 5 anos. Foi há 10 anos atrás. Então, a gente tem que ter esse feeling de como é mais fácil a gente organizar os arquivos. Vamos dizer assim, por exemplo, como é que você organiza hoje as fotos dos seus clientes? Você organiza por nome, por data? Eu coloco normalmente o nome do projeto, assim, eu coloco o nome do projeto, porque eu sempre coloco assim, por exemplo, Kalinka Organizite e coloco o mês, sabe? Então, assim, então aí fica todos ali. Ele acaba ficando todos agrupados no mês. Isso eu faço. Legal. Né? Então, assim, é uma coisinha simples, mas que já ajuda muito na busca. Porque você vai procurar pelo nome do cliente, você já sabe. Se você vai procurar o mês que você trabalhou, você também já sabe. Então, eu tenho as duas coisas para encontrar. Eu faço isso, porque aí, às vezes eu falo assim, puta, eu não lembro o mês, mas tá lá no nome. Se eu colocar a busca, eu acho. Ou eu já vou direto no mês, que é mais fácil. Isso é super importante. Se você identifica de maneira fácil que você localize, é muito fácil. Então, assim, tudo que você precisar colocar no nome da pasta, você coloca. Não precisa também inventar uma pasta com o nome, sei lá, mas coisas básicas para ficar fácil na busca. Então, assim, eu coloco data, no caso de fotos, e a descrição. Aniversário de fulano de tal. Porque se coloco só aniversário, eu não vou saber de quem foi o aniversário. Festa de final de ano. O que já aconteceu? Natal. A pessoa colocou, às vezes coloca em nome em inglês, nome em português. Não, se você vai usar em inglês, use em inglês. Se vai usar em português, use em português. Então, isso que a gente tá falando, não inventa, né? Coloca um negócio que fica fácil para você, porque depois não adianta você colocar um termo ou qualquer nome que seja lindo e aí depois você perde do mesmo jeito, né? Perde. Você não sabe onde está. Aquilo que eu precisava. Então, assim, como é que eu salvei? Você não pode ter essa pergunta, né? Você tem que... então, eu vou procurar com aquela palavra tipo assim, cliente. Você coloca o nome da pasta cliente, você já sabe que todos aqueles que estão escritos clientes são seus clientes. Mas caso você tenha feito uma pasta com cliente e dentro da pasta organizou pela ordem, de repente, do nome do seu cliente, também é um jeito de se organizar. Mas ele já está numa subcategoria. Então, você tem que pensar o jeito que é mais fácil de você encontrar. Não é o modo que a Kalinka faz é perfeito, o modo que fulana tal. Não. É aquele que funciona para você. Então, vem muito a organização digital, vem muito dessa parte pessoal. Que ferramentas você gosta de usar, como você gosta de organizar. Às vezes ela não tem as respostas e eu ajudo elas a encontrarem essas respostas. Porque nunca se organizou, não sabe nem por onde começar. Como é que eu crio essas minhas categorias, Kalinka? Você me ajuda? Claro! Eu tô aqui para isso, para poder te estruturar, fazer uma estrutura, montar um processo para que você siga e você consiga encontrar tudo o que você precisa. Então, isso que você está falando... isso que você está falando, é bem legal também, porque assim, eu vejo que, por exemplo, na questão de foto, tem muita gente que quando você agrupa tudo num lugar só,
você consegue organizar de modo que você vê se você tem foto em duplicidade, porque acontece muito. Você salva aqui, salva ali, quando você vai ver, você tem 15 fotos da criança dando uma risada. Exatamente. Né? Você tem 300 fotos do primeiro dente que caiu. Aí você fala, nossa. Então, assim, você consegue, de uma forma mais eficiente, separar, né? Descartar o que são iguais, os arquivos iguais. Existe muito isso. Essa parte, quando eu faço a parte do destralhe na organização digital, pastas duplicadas, fotos idênticas, arquivos que você às vezes abre um Word, você resolveu escrever, aí você fecha, salvou, mas não tem nada dentro do arquivo. Isso acontece, é super normal. Só que assim você esquece aquele arquivo e fica lá. E ele ocupa espaço no computador, ele ocupa espaço no celular. Então a gente tem que tomar cuidado com esses arquivos que você salvou. Quando você faz uma limpa, você percebe que você tem tanto lixo que, ao invés de você pagar para ter uma nuvem maior, porque não tá lotada de arquivos, não, se eu tirar um que é lixo, minha nuvem tá ok, né? Dá para salvar. Eu faço muito vídeo, né? Para o YouTube, para as lives, tudo isso. Então, meus computadores estão sempre carregados, mas eu preciso estruturar, eu monto o processo. Assim que termina toda a live, eu baixo a live, eu subo no meu YouTube, eu salvo numa pastinha. Já tem todo um processo montado para que eu não perca esse material, para que ele fique salvo. E tem as duas versões, eu tenho a versão editada e a versão sem edição. Então tem tudo isso. Aí depois você pensa, não, será que eu preciso salvar a versão sem edição? Não, já posso deixar. Então, você já elimina um arquivo pesado ali na sua pastinha. Então, é bem legal isso, da gente criar esse processo, né? Quando você então isso é bem legal para as pessoas entenderem, né? Essa questão de salvar se está editado, porque tem gente que... Vídeo também virou uma moda hoje, né? Todo mundo faz muito vídeo, né? Caseiro, essas coisas. É bem bacana isso. Eu, por exemplo, aproveito qualquer conteúdo. Todas as minhas lives no Instagram vão para o meu canal do YouTube. Então, eu aproveito o conteúdo que eu estou dando aqui para uma outra audiência que está lá. Então, isso é otimizar tempo, é ser produtiva. Eu não preciso criar 2 conteúdos separados. Eu aproveito as lives que eu faço aqui, que tem um conteúdo muito agregador. É mais descontraído, né, do que no YouTube. Eu tenho cenário, tenho iluminação. Aqui já é mais despachado. Mas lá também tem uma edição. Eu crio todo um layoutzinho, coloco o videozinho dentro de um celularzinho, lá bonitinho no YouTube, para que fique gostoso da pessoa ver, né? Então, é necessário que você também aproveite isso. E às vezes você pega esses próprios videozinhos que a gente faz, cortando em pedacinhos, pode virar conteúdo dentro da sua rede social. Sim. E aí as pessoas... Isso também é organização digital. Como você administra o que você vai postar, o que você é conteúdo. Eu trabalho com conteúdo, eu vou fazer 10 anos e tenho o blog e o canal desde 2014. Então, são 6 anos de conteúdo espalhados pela rede social. Então, hoje, se você procurar qualquer coisa no blog, você vai encontrar. Imagina se você não fosse Então, imagina se você não fosse uma pessoa organizada, né? Assim, não sei, né? Já tinha enlouquecido. Até organização de marmita tem no meu blog. Como organizar a sua marmita? Foi um post que uma seguidora me pediu, eu fiz com uma farinha, tá super completinho, é muito legal. Só que são temas, assim, aleatórios, né? Como organizar. Eu, por exemplo, a gente agora tá fazendo live de Instagram. Eu participei das primeiras lives pelo Periscope, que era uma ferramenta do Twitter. Então isso aí já faz uns 3 aninhos aí. E lá tem como se organizar para fazer uma live. Tem um post lá. Que é quase a mesma coisa aqui, ó. O pessoal tá dando coraçãozinho, dá bastante coraçãozinho. Isso mesmo. Tem que curtir. Pode fazer pergunta, que eu vejo aqui tá todo mundo bem interessado. O pessoal conhece muito bem a organização digital, tá todo mundo organizado. A Marcela Farias colocou assim, ó, bora fazer um destralhe digital urgente. Tá vendo? Se fizer, porque é uma coisa que a gente acumula e não perde. É uma coisa que a gente acumula e não presta atenção. Você vai prestar atenção quando tem um assunto. Por isso que eu já falei, gente, é um papo muito bacana, porque realmente é uma coisa que você fala, né? Tá lá, tá funcionando. É legal, quem estiver aqui na live, for fazer destralhe digital, marca a gente pra gente saber, tô fazendo destralhe digital depois da live. Marca mesmo. Marca porque vai ser muito legal. A gente precisa saber quem tá distraindo. Porque o pessoal só destralha roupa, destralha objetos. Quero ver o pessoal mostrando as pastinhas no computador. Ninguém mostra. Já pensou? Vou mostrar lá a minha lixeira. Não, as pastas... eu vou falar sobre as pastas, depois a gente vai dar uma revisadinha aqui pro pessoal que chegou. Isso. A Gabi, cada live da Kalinka adquirindo novos conhecimentos. Legal, aí.
Também eu tô fazendo live à torta direita. Só essa semana já vão ser 4, olha lá. Ai, que delícia. O que eu tava falando? Pasta downloads é a principal do computador. As pessoas salvam e esquecem. Mas elas já salvaram em outro lugar e fica lá no downloads. Então, limpa o downloads que você já vai ganhar um espaço no seu computador. Esvazia a lixeira, gente. Se tá no lixo, é lixo. As pessoas esquecem de esvaziar a lixeira. Então, esvaziem as lixeiras. Vocês vão ver que legal. Aquele barulhinho de foi embora, né? É muito legal. Não, tem gente que a lixeira tá tão cheia, né? Que fica lá, aguarde. Você fica lá, o negocinho tá lá. Depois que você limpa, o computador vai ficar muito mais rápido, muito mais, né? Eu agora estou precisando fazer, porque eu salvei tanto vídeo, né? Esse negócio de fazer live toda semana, que todos os vídeos ficam acumulados. E hoje as pessoas quase não guardam as coisas dentro do computador, né? Uma recomendação para os meus clientes é sempre deixar em nuvem. Por quê? Porque você não carrega. O computador tem que estar fácil, rápido, para você acessar o que você está usando no momento. E aqueles arquivos que são para, quando você for pesquisar alguma coisa, pode ir para a nuvem. Então, a escolha da nuvem também é importante. Ó, Eni perguntando. Sim, a pasta downloads tem que excluir. Porque o downloads ele é uma pasta temporária, gente. Quando você salva qualquer coisa da internet e tal, ele vai para essa pasta downloads para que você veja o que você precisa, salve na sua pasta específica. Lá não é um depósito de arquivos. Tem gente que usa downloads como depósito de arquivos. Não, downloads é arquivos temporários. Baixei, vi o que eu preciso, usei, guardei na pasta que eu tenho que guardar, ou não preciso mais, deleto. Então, deleta aí as coisinhas, dá uma olhadinha aí no que você já guardou e não tem, porque downloads são arquivos temporários. Olha lá, pasta, downloads e lixeira sempre cheias. Então, é preciso dar essa limpada, porque são pastas de arquivos temporários. Lixeira é aquilo que você já jogou no lixo e downloads essas que baixou no momento. É porque os computadores eles já têm essa configuração de quando você salva um arquivo, ele vai para a pasta downloads, para você ficar mais fácil e intuitivo de encontrar. Só que as pessoas vão guardando lá. Vai deixando lá. Então, é uma coisa que não... E às vezes baixou um downloads, mas também baixou em outro lugar, e aí tem os arquivos duplicados, que foi o que você falou, Sim. Isso acontece muito. Então, vamos revisar? Primeiro, planejamento, mapear todos os dispositivos. Segundo, destralhar, tirar o que é lixo eletrônico. Terceiro, categorizar, criar as pastinhas bases que eu falei para vocês. Quarto, identificar nomenclatura, padrão para todas as suas pastas. E a quinta dica é o backup. Essa é muito importante. Então, você tem os seus arquivos, façam backups, porque a gente não sabe se um computador pode queimar, se um celular pode ser roubado. Usem programas de sincronização, dependendo do dispositivo que você tem, Android ou iOS, para que você não perca as informações. Contatos, conversas de WhatsApp, fotos. Eu uso muito, recomendo o Google Fotos para vocês salvarem as fotos automaticamente. Quando minha filha fez 1 ano, eu tinha mais de 8.000 fotos dela. Mas é assim. Para eu fazer a retrospectiva foi difícil. Imagino. Vou escolher entre 8.000 fotos. Tinha que escolher algumas para durar o quê? 1 minuto de fotos. Não dava. Então a gente acumula. Dói, não dói? Fala, é um negócio que você fica... É necessário, né? Você precisa se organizar, você precisa fazer isso para poder... Porque são lembranças. Eu tiro foto dela, até ela sorri de um lado, eu tiro, ela sorri do outro, eu tiro. Não tem jeito. Exatamente. A sua tá com quanto tempo? Vai fazer 2. 2 anos. O meu mais velho tem 21 anos. Então, faça a ideia da quantidade de fotos. E eu sou, sim, uma mãe que adora foto. Eu tenho foto dormindo. Assim, como você falou, sorrindo de um lado, piscando, com qualquer jeito. Eles falam, você é uma mãe fotográfica. Assim, até pouco tempo a gente fazia impressão das fotos. Agora a gente deixa o digital e a gente não faz isso para o impresso. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Fiz um álbum dela com fotos impressas, contando toda a história dela desde que ela nasceu. E eu tô construindo isso porque eu sou da parte analógica. Eu gosto de criar álbuns. Também gosto. Então, eu tenho muitos parceiros no blog que são de papelaria, então eu gosto de ter esses álbuns. Então eu revelei fotos e fiz montagens. Então, quem vinha na minha casa quando foi conhecer minha filha, conheceu todo o histórico dela, os mêsversários, o primeiro... Porque ela, quando tiver, sei lá, que idade, ela vai poder ver isso. Isso é um resgate muito legal. Para que daqui a algum tempo... Isso é muito importante. Isso é muito bacana, é muito importante. Então, é importante para a gente aprender a guardar. É importante para a gente saber guardar, porque até para a mãe, né? Eu falo isso assim para todas essas coisas de que você tem, saber guardar por isso, que é importante para os dois, né? São as lembranças.
Kalinka, você conseguiu reduzir as 8.000 fotos? Então, eu não reduzi. Eu tenho 8.000 fotos do primeiro ano da minha filha. Vocês não têm noção. Eu tenho 8.000 fotos. E eu tirei as duplicadas, tirei as falhadas. São 8.000 fotos. É tudo isso. O que aconteceu foi que eu tive que escolher entre as 8.000 fotos aquelas que iam para retrospectiva. Então, quem estiver na live e quiser ver a retrospectiva da minha filha, me manda lá no direct, que eu mando. Ah, todo mundo quer ver, lógico. Depois você põe, lógico que até eu quero ver. Depois eu vou comentar lá, eu vou pôr o link, para vocês verem quais foram as fotos que eu escolhi. Não reduzi, ficaram 8.000 fotos do primeiro ano. Porém, eu escolhi as mais bonitas para contar a história, fazer, né, toda a historinha da retrospectiva para fazer. Deu, acho que mais de 1 minuto. Aí deu, acho que uns 3, 4 minutos aí, porque eu tinha... Tava difícil escolher as fotos. Olha lá, iPhone, salva no Google Fotos. Salva. O Google é uma das melhores ferramentas, porque independentemente se você usa Android ou iOS, as ferramentas do Google elas são adaptáveis a tudo. Então, basta você baixar, eu tenho um iPhone, basta você baixar o aplicativo do Google Fotos e sincronizar. O que é importante lembrar? Que ele só vai sincronizar as fotos se você tiver com o aplicativo aberto. Então, o que você faz? Sabe aquela hora que você vai tomar um banhinho ou vai esquentar alguma coisinha? Abre, deixa o aplicativo lá subindo as fotos da sua câmera e já vai salvando lá, tá? Mas lembre-se que ele também salva todos os lixos. Então, antes de fazer essa sincronização, dá uma limpadinha lá no lixo e aí você sincroniza para o Google Fotos para ficar mais fácil de você organizar, tá? Então, isso é legal. A Rô também ficou curiosa. Manda assim, agora todo mundo quer ver a retrospectiva. Então, eu fiz uma pro chá de bebê, que eu adoro edição de vídeo, né? Então, eu fiz o meu vídeo de casamento, eu fiz o meu vídeo do chá de bebê. Agora, ontem foi 1º de julho, né? Ontem fez 2 anos que eu fiz o chá de bebê da minha filha. Então, veio as fotos, aquelas coisas. Então, eu fiz a retrospectiva contando a história de como eu conheci o pai dela, tal, aquela coisa toda linda, romântica, do chá de bebê. Aí, quando foi a dela, meu marido virou e falou assim, mas é pra você contar a história dela, não é a nossa, porque eu tinha começado contando como a gente se conheceu. Não, corta essa parte e vamos, por isso que reduz. Ah, mas a gente é assim, né? É aquilo, do meu filho, quando ele fez 1 ano também. Eu comecei lá atrás, com a minha foto de bebê, a do pai de bebê. Aí falou, não, gente, é dele. A história é 21, dele. 21 aí, soma todo você, desde que nasceu, é muita idade, gente. Não, aí agora tem um monte de foto, que, aliás, os 3, né? Eu tenho 3 filhos, eles falam assim, quando eu vou publicar alguma coisa, eles falam, primeiro você tem que mostrar pra gente, porque você posta fotos ridículas nossas. Tem isso também. Tem a privacidade das crianças, tal. Hoje eu tenho bastante fotos da Laís, né? Eu compartilho um pouco da minha vivência com maternidade, que hoje eu ajudo muitas mães a se organizarem, tanto digitalmente como fisicamente, com a chegada do bebê, com tudo isso. Então, isso é importante, né? Eu ajudo hoje as mães em qualquer estrutura, seja na rotina da casa, seja com organização digital, seja com organização para a chegada do bebê, tudo isso. Então, isso é importante. É importante, lógico que é. E é bacana, e o que você falou, saber respeitar também a privacidade e o tempo. Se a pessoa não quer, não quer. Né? Não quer que posta, não quer que posta. A gente está muito exposto, né? Por exemplo, dificilmente meu marido aparece em alguns dos meus vídeos, em alguma das minhas lives. Ele é muito reservado. E eu respeito isso. E ele sabe que eu sou uma pessoa pública, que eu apareço bastante. Então, tem esse lado também da privacidade. Então, eu posto tal. Minha filha não aparece nos meus vídeos no YouTube, porque tem uma particularidade lá do YouTube, para não aparecer criança, esse tipo de coisa. A gente cria isso. Então, aqui eu compartilho a minha vivência nos stories, do dia a dia, como é que eu faço, porque eu preciso compartilhar com as mães como eu me organizo no dia a dia. Agora, na quarentena, o que está acontecendo? Ele fica com ela agora à noite, que é o horário que eu trabalho, e de dia eu fico com ela. Então, a gente fez esse modo aí para se organizar nessa época, né, de quarentena, que a gente não tem rede de apoio, e que os dois precisam trabalhar, e que os dois também não tem como deixar ela na creche. Ela já estava na creche, né? E com a pandemia ela teve que sair. Então, isso também é legal. Essa organização da rotina tem a ver com organização pessoal. Então, como é a Kalinka organizada? Como é que você redefine? Eu gosto de tudo organizado. Então, como é a Kalinka organizada? Você tem tudo aí, assim, essa questão do tempo, dos horários, tudo, que eu já vi. Sim, que você colocou uma vez, eu achei o máximo que você colocou os horários, por isso que eu tô falando, como é a Kalinka organizada? Porque eu vi que você tem um lugar que você coloca os horários, horário do almoço, eu vi que você coloca... Eu faço essa rotina com ela, assim, uma coisa que ontem eu falei, eu tive uma live ontem no meu, exatamente sobre isso, a gente não é a Mulher Maravilha, isso é importante a gente lembrar.
A gente tem várias coisas, a organização ajuda a gente, mas a gente também tem as nossas fragilidades. Eu tenho uma rotina super tranquilinha e tal, mas às vezes a coisa dá errada. Não só porque às vezes alguma coisa sai do eixo, ou porque às vezes a rotina não seguiu como padrão e não tem problema. Quando você tem a rotina, as pessoas têm que rotina é chato, que é engessado. Não. A rotina é apenas um mapa para você seguir caso você tenha uma trilha, porque aí fica mais fácil. As crianças gostam de rotina intuitivamente, faz bem para os adultos também. Então, criar essas rotinas faz bem para que você vire um hábito, né? Mas é importante você criar essas rotinas. Mas às vezes sai do eixo. E aí, o que é legal? Quando sai do eixo, você já tem um mapa. Então, você já sabe para onde voltar. Então, não gera estresse, não gera nervoso, não gera aquela angústia. Então, a rotina é importante exatamente por causa disso. Se as coisas saírem do eixo, você sabe para onde voltar. Então, a gente tem a rotina da manhã, a rotina da tarde. Eu tenho horário, geralmente, eu tenho horário aqui do almoço que eu faço, mas às vezes meu marido está em reunião, aí fica para mais tarde. E não tem problema. Se você se organiza, você consegue fazer sua rotina seguir e aí fica mais calmo, fica mais leve. Não fica aquela coisa, não sei o que eu faço para comer, eu tenho que ir atrás de alguma coisa. A pessoa fica estressado, né? Fica nervoso. A gente tem que... A rotina é como você falou, é aquilo, né? Eu acho que é um padrão para você, é uma tranquilidade que a pessoa tem, né? Quando você coloca uma rotina na sua vida, então, assim, mesmo que você se perca, você sabe assim, é isso que eu me perdi, mas o resto já está programado, né? Então eu consigo. Aí você volta para o seu trilho. Isso é importante. Ó, vou fazer um merchan do meu livro. Eu sou coautora do livro, Personal Organizer, Mudando Sua Vida. São 20 coautores, 20 personagens organizers, cada um falando de um nicho diferente da organização. E eu falo de organização pessoal no livro. Então, quem quiser, tem o e-book, tem o livro físico, né? Aí depois só me procura, tem lá no meu site também. Você já tem, Sim? Não tenho, vou pegar esse livro, vou pegar no... pode, lógico, pode mandar sim. E vou te falar, igual a gente estava falando, livro, eu gosto de ler o livro. Eu gosto do cheiro do papel. Eu tenho o e-book, tem algumas coisas. Outro dia eu fiz assim, eu queria tanto comprar um livro. Minha filha fez, baixa, não, você não entendeu. Eu quero o livro físico. Ela fala, mãe, só você. Eu falei, eu gosto de ter ali, né, sabe? O meu momento de pegar o livro, saborear, eu adoro, quero o seu livro sim. E assim, eu acho... Mudando a sua vida. Eu acho assim, agora não é enchendo sua bola não, mas desde que eu te conheci, acompanho, vejo as suas lives, vejo os seus conteúdos, eu acho assim, você é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de ensinar, de passar isso tudo, e isso transforma as pessoas. Eu vejo o quanto as pessoas, principalmente nesse momento, descobriram que elas precisam dessa transformação, de gente assim, que agrega, que realmente traz coisas e tem um conteúdo. Eu tenho muito conteúdo espalhado. Eu descobri esses dias que as pessoas não sabiam que eu tinha podcast, que eu tenho canal do YouTube, que eu tenho blog. Então, se você quer saber de organização, vai lá no meu Instagram, acessa meu link lá, que você vai ter acesso a vários conteúdos de organização. Então, não é desculpa para não se organizar. É isso mesmo. Gente, a Kalinka Carvalho, ela tá no Instagram, ela tem no YouTube, como você... Ela tem... Vamos, peraí, já vou tirar agora, peraí. Tira um print aí da tela. Já tirei. Cá, muito, muito, muito obrigada. Eu queria ter mais tempo para a gente poder falar. Se vocês quiserem live de novo com ela, pede para ela fazer comigo, pede para mim fazer com ela e a gente marca outro dia. Viu? Foi muito bom mesmo. Muito, muito obrigada. Viu? Senão a Rô também estava aqui, aí a gente... a gente queria. Mas aí com esse negócio, a gente já fica o dia inteiro junto. Eu falei, vai para sua casa? Mentira, obrigada, viu, Cá? De verdade, gente. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Muito bom. Obrigada por todos. Gente, e quem fizer de Strale, marca a gente aí, hein? Por favor, é para marcar mesmo que a gente compartilha. E vamos ver depois da pandemia para a gente marcar nosso café, tá bom? Com certeza. A gente ainda tem muitos projetinhos para fazer por aí. Exatamente. Gente, obrigada. Cá, boa noite para você. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Beijinho.